Bom, eu tô indo embora, aqui é a minha varandinha, o quarto ali que ela já tá limpando, e eu vou trazer vocês comigo para esse momentinho aqui, e na verdade eu vou parar para gravar o vídeo, mas enquanto isso vocês vão vendo aqui o bambu. Eles estão comendo ali. Enjoy. E dar tchauzinho aqui pro meu cantinho. Foi um cantinho aqui de 10 dias. Olha só aqui um barulhinho de grilo, das folhinhas batendo, da piscina, água caindo de um negócio ali que não vou saber dizer o nome, uns jarros que eles colocam. E foi esse barulhinho que eu ouvi. Olha lá, tá vendo? E foi esse barulhinho que eu ouvi aqui por 10 dias e que eu queria compartilhar com vocês. Bali, de fato, é um paraíso, um dos paraísos na Terra. E deixar esse lugar, eu confesso que não é a coisa mais fácil no momento, porque tá sendo um lugar assim de muita descoberta. Tem um pessoal que tá trabalhando e fazendo barulho ali, porque o hotel tá ampliando. Deixa eu virar um pouquinho para vocês verem. Tem uma construção ali na frente e atrás eu acredito que também tenha algo que está sendo construído ou reformando. Enfim, Bali está crescendo. Os últimos 20 anos foram de muitas descobertas turísticas por aqui. Então o povo meio que invadiu Bali. Eu não sei se eu falei sobre isso. Eu falei da Tailândia, eu acho, mas aqui de Bali eu não tinha falado. E está sendo um momento assim, como eu falei, né, de descobertas e ao mesmo tempo de decisões que eu tô tomando. Cada vez que eu tenho que tomar uma decisão, que eu não gosto de chamar de decisão, eu gosto de chamar de escolha. Cada vez que eu tenho que fazer uma escolha, para mim é uma crise, porque as minhas escolhas, elas não envolvem um bolo de chocolate e um bolo de, eu quero hoje um bolo de chocolate, eu quero um sorvete de chocolate. Eu quero um bolo de baunilha ou quero uma panqueca doce? Não, as minhas escolhas envolvem muita renúncia. E tem sido assim ao longo dos últimos 5 anos. E precisa ser assim? Não sei, foi assim que aconteceu comigo. Então não tem como eu fazer uma escolha sem deixar algo muito precioso na periferia, né, daquilo que eu escolhi. E por isso que tá aí a minha crise, né, porque agora não é uma questão só de escolher, mas é uma questão do que eu tô abrindo mão, do que eu tô disposta a abrir mão. Porque eu vou ser bem sincera agora, bem sincera. Cada vez mais eu vejo menos. Deixa eu colocar aqui uma coisa bem para ilustrar o que eu tô falando. As pessoas, elas são fascinadas por viagem porque esconde aí um arquétipo do explorador, que eu tenho esse arquétipo muito assim latente em mim. Todas as vezes que eu me envolvi com alguma coisa, a minha referência era sempre o explorador. Então eu já falei muito de Paulo, o apóstolo, né? Paulo de Tarso, que saía evangelizando e partindo de uma ilha para outra e falando da palavra. E depois eu li o livro, antes, não sei, durante, eu li o livro da Elizabeth Gilbert, que foi não foi o livro que me trouxe para cá, mas a curiosidade que ela falava no livro, que depois virou o filme da Julia Roberts, que eu já falei, que inclusive aqui em Bali, meio que eles confundem o livro com a história o filme com a história da Liz, porque eles falam de uma Julia Roberts, eles falam que a Julia Roberts veio aqui gravar um filme, eles falam dos lugares que a Julia Roberts comeu, se hospedou, e não fazem a mínima ideia que existe uma Liz Gilbert, Elizabeth Gilbert, por trás dessa história, né, que aconteceu há exatos 20 anos. Há 20 anos e um mês e pouco, eu sigo a Liz Gilbert no Substack. Então, todo domingo ela faz uma postagem, e há uns 3, 4 domingos atrás, se eu não me engano, coisa de um mês, 2 meses no máximo, ela falou que estava fazendo 20 anos que ela tinha pego as malas dela e saído em direção à Itália. Então, se ela ficou 4 meses na Itália e 4 meses na Índia, daqui a 2 meses vai fazer 20 anos que ela veio para a Indonésia, que foi uma viagem de 1 ano,
que ela relatou no livro Comer, Rezar, Amar, e é um livro extremamente conhecido, mais de 4 milhões de cópias vendidas, e toda uma história de a física da procura. Ela fala da física da procura, quando a gente está disposto, de fato, a abrir mão de quem a gente é e das coisas que a gente acredita e das nossas certezas absolutas, a gente vai encontrar o caminho. Então, isso fez muito sentido para mim. Eu nunca quis viver a história da Liz Gilbert. Eu quero fazer isso, quero fazer. Mas a verdade é que agora, conhecendo o 36º país, 35, 36, 37, eu já me perdi. Bali entrou, não como um país, mas como um local, né? O país mesmo é a Indonésia. Ela visitou a Itália, inicialmente, que é o capítulo Comer. Depois ela foi para a Índia, que é o capítulo Rezar, e o capítulo de Bali, aqui na Indonésia, que é o capítulo Amar. Então ela relata a história dela nesses três domos, né, de livro, essas 3 partes de livro. E para mim faz sentido quando ela explica as coisas que ela precisou abrir mão no caminho, porque eu vivo isso, eu tenho aberto mão de muita coisa, coisas que são importantes para mim, mas que no frigir dos ovos, quando eu preciso pensar no que vai me trazer mais evolução, no que vai me tirar da zona de conforto, do que vai me acrescentar como pessoa e contribuir com a caminhada dos outros, das outras pessoas, eu percebo que faz sentido abrir mão. Então, eu entendo essa jornada dela de 1 ano, que a minha já dura 5 anos, né? Já tá durando aí 5 anos, sem contar o capítulo África, que na verdade no capítulo África eu não abri mão de nada, né? Eu não saí de lugar nenhum, eu fiz uma viagem pontual e depois eu voltei para minha vida. Então eu não coloco o capítulo África, a primeira temporada, né, que foi lá em 2014, quando eu fiz um trabalho voluntário e passei pela Nigéria e pelo Senegal. Foi uma viagem rápida, mas muito significativa, só que a minha física da procura mesmo começou em abril de 2018, quando eu fui numa viagem com as minhas amigas para Paris, de férias. Não tinha nada de evolutivo naquilo, sabe? De intenção evolutiva. Não, eu tô indo para Paris para evoluir como pessoa, para me autoconhecer. Não, eu saí para fazer uma viagem de férias. Só que aquela viagem mudou a minha vida e tem mudado até hoje. E coincidentemente eu visitei nessa viagem, inclusive, foi a viagem que eu pisei em Roma, né? Que eu pisei na Itália pela primeira vez. E depois, quando eu voltei para a Inglaterra, eu passei de novo pela Itália e ela fala isso no livro, né? Que nós estamos atravessando. Então, a Itália, para mim, não foi lugar de comer, apesar de eu ter provado a pizza, apesar de eu ter comido lá, tomado sorvete, enfim, as coisas básicas que a gente tem que fazer na Itália. Não foi um lugar de comer, para mim, foi um lugar de atravessar. Eu não sei se eu atravessei a Itália ou se a Itália me atravessou. Então ali eu tive as minhas reflexões, um pós-Itália, né? E depois eu fui para a Índia muitos anos depois, né? Porque a Itália eu estive em 2018, a primeira vez que eu pisei na Índia foi em 2022, em Mumbai, que foi enlouquecedor. Nossa, eu brinco que lugar de alinhar e desalinhar os chakras ao mesmo tempo é Índia, então não sei se eu comecei pelo lugar certo, né? Que é Mumbai, que é uma loucura, ou se eu estava vindo de um momento de muita tranquilidade, porque eu saí das Maldivas e fui para a Índia. Eu deveria ter feito o contrário, né? Então eu fui para a Índia a primeira vez em Mumbai, depois eu fui para Delhi e agora em setembro de 2023, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, então é bom pontuar aí as datas. Eu estive lá para uma vivência do yoga, não fiz o Vipassana, que a Gilbert fala, que é o retiro de silêncio, enfim, servi no ashram, não fiz nada disso, mas foi uma experiência, sim, incrível. Teve muitos pontos desafiadores, extremamente desafiadores. Volto a dizer, extremamente desafiadores, mas era o passaporte para chegar nesse momento que eu estava aqui. Então, aprendi muita coisa, evoluí muito ali em vários aspectos. Então, fechando com a Indonésia, fechando esse período com Bali, com a Indonésia, eu percebo que a física da procura me trouxe para esses lugares, para poder me deixar a sós, quieta, com esse ambiente que eu estou rodeada aqui,
que não tem a ver com pessoas, que não tem a ver com religião, que não tem a ver com comida, ainda que a comida seja maravilhosa. Enfim, era comigo. E eu poderia ter esse momento no Brasil, no meu apartamento, na minha casa, mas eu imagino que sair dos ambientes de distração, que nos distraem muito, ajuda bastante, porque a gente sempre dá um jeitinho de estar ocupado. Eu tô sem internet a manhã inteira. No início eu me revoltei, porque a internet aqui nesse hotel especificamente é muito, qual que é a palavra? Instável. Então eu fiquei sem internet várias vezes com muita raiva e saía, porque eu tô trabalhando, eu tô escrevendo, eu tô pesquisando, então eu preciso de internet. Então, muitas vezes eu saía, ia trabalhar em algum lugar, num café, enfim. Trabalhei num café o restaurante onde a Elizabeth Gilbert se hospedou há 20 anos, né, no hotel, que é praticamente aqui em frente, dá mais ou menos umas 2 casas para lá. E um privilégio de qualquer forma, mas eu fiquei irritada, né, com essa questão da internet. E hoje de manhã eu simplesmente, sabe quando você deixa o negócio fluir? Eu falei, quer saber? Não tem internet, não tem internet. Vai fazer outra coisa. Vai arrumar as malas, vai tomar um banho, vai dar uma relaxada. Então eu tô sem internet desde cedo. E agora já é meio-dia e pouco. Vou almoçar e provavelmente vou gravar outro vídeo de algum lugar, só para aproveitar, né, esse momento. Tô há 10 dias aqui, gravei um vídeo só, mas eu tava no momento de introspecção. Eu não tinha nada para trazer para o externo, né, porque eu ainda estava buscando recursos para trabalhar com essas questões internas. Então hoje eu queria falar um pouco só sobre essa física da procura, sabe? Vou ver se eu acho a minha frase que ela fala desse conceito, que eu acho que é ela que desenvolveu, que é a física da procura, que é o que eu estou fazendo. Eu estou buscando, eu sou uma buscadora desde que eu entrei nesse mundo do autoconhecimento. Eu tenho buscado cada vez mais entender a alma que vive aqui nesse corpo, né? O espírito que vive aqui, para entender de que forma que eu posso não melhorar, porque não é uma versão melhorada de nós, mas é trazer de fato a essência de quem nós somos, com tirando todas as máscaras e as camadas e tudo que a gente usa muitas vezes para se proteger, para se camuflar ou para ser aceito, né, pela sociedade, para ser bem quisto, para ser aquela pessoa amada. Se eu fizer assim vão me amar, se eu fizer assado, se eu fizer desse jeito vão me amar. Então cada vez mais eu quero sair desse lugar, desse espaço de aprovação e ser eu mesma e atrair as pessoas pelo que de fato eu sou. Então essa busca incessante não é por um lugar específico, não é por um país, um hotel, uma casa, uma nacionalidade, não. É a busca de quem eu sou quando ninguém está olhando, quando eu posso ser eu mesma, quando eu não preciso fingir ou usar máscara ou posso tirar todas as minhas camadas. Quem é essa pessoa? Quem é a Andréia? Então, hoje, a minha viagem, né, o meu próximo destino, ele se resume não mais em um destino físico, mas numa nova maneira de olhar, numa nova maneira de viver. Então eu gosto das crises, né, que é esse momento de caos, porque a gente precisa parar para organizar o caos. Então nessa minha nova fase aí, pós-caos, pós-crise, eu arrisco dizer que o meu novo destino é uma nova forma de olhar o mundo, olhar as pessoas ao meu redor e olhar para mim mesma. Então eu espero que você continue por aqui comigo para entender, né, qual é essa nova Andréia, com essas novas perspectivas. Um beijo grande e até o próximo vídeo.